Então, para você que está aí nos YouTube, está vendo isso pelo YouTube, tá aqui, ó. Como o Lula venceu as eleições, as estratégias que o colocaram no poder de novo, do jovem de negócios, né? Vamos lá, vamos a esse gimaço, gimo de negócios, né? Vamos lá. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Que você, o senhor aprendeu por boa ou por mal no tempo na Cuba que pode aplicar agora aqui no Brasil? Nós também estamos querendo saber. Sabe o que eu acho? Ele já começou botando essa imagem. Mas ele não vai falar onde o Lula aprendeu sindicalismo, né? Ele vai falar que o Lula aprendeu sindicalismo nos Estados Unidos da América. É sempre esse espantalho do tipo, ah não, Cuba, Cuba, Cuba. Eles nunca falam dos embargos, tá ligado? Vamos ver qual que é o tom que ele vai dar pro vídeo. Eu acredito que vai ser deplorável, mas vamos lá. A mim não tem nenhuma vantagem eu dizer que sou de centro-esquerda, que eu sou de esquerda. Aí o Duda pegou uma pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. 70% do povo era contra a reforma agrária violenta. Portanto, isso é o que a gente vê. Como as pessoas compreendem. Não, e detalhe, ele não vai constar também uma parada que é o seguinte: se você pegar o Lula de 89, quando ele disputa as eleições com o Collor, né, acho que é 89 mesmo, e for vendo todas as eleições que o Lula disputou, você vê que o discurso dele vai moderando a um ponto que, em 2022, a palavra socialismo não sai da boca dele. Ao ponto que ele fala que a China é uma ditadura. Vocês conseguem perceber como é que o Lula vai mudando o discurso? E ele mesmo admite que ele mudou o discurso para ganhar, tá? Eu não tô inventando isso, não. Tem entrevista do Lula que ele fala, eu queria ganhar a eleição. Sim, simples. Porque tem gente que usa números sem citar fontes. Eu lembro que eu fui a Paris e eu falei, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Sabe um país onde não tem 25 milhões de crianças na rua, Breno? Cuba. É uma Argentina, não existe isso. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que ela. Política e democracia. Essas são duas palavras que sempre são faladas em alto e bom tom pelos nossos políticos, mas existe uma outra palavra que talvez até seja mais importante que essas duas e que as pessoas não falam. Retórica. E se tem um cara bom nisso, e as eleições, digamos de passagem, provaram isso, esse cara é o Lula. Esse país, que era um país que quando eu deixei Isso aí é verdade. A retórica do Lula é maravilhosa. Tá ligado? A retórica do Lula, o Lula discursando é muito bom. Concordando com ele ou não, a forma do discurso, não o conteúdo. A forma dele é muito boa, tá? Existe uma diferença muito grande entre forma e conteúdo. A forma com a qual o Lula faz um discurso realmente é muito boa, tá? Mas o conteúdo não. Isso aí é discussão para outra hora. a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país que teve 20 milhões de empregos com carteira profissionada é o país que o atual presidente está destruindo. Aqui, independentemente do que a gente pense sobre o Lula, se ele tem boas ou más intenções, se ele roubou ou não roubou, se ele foi condenado de forma justa ou parcial, é preciso reconhecer uma coisa: o cara tem retórica. E vamos lá. Sobre o processo do Lula. Qualquer pessoa pode fazer isso, porque se eu não me engano é documento público. Basta pegar a acusação que o Deltan Dallagnol apresentou e a condenação do Moro. O Deltan Dallagnol denuncia o Moro, o Lula, por uma coisa e o Moro condena ele por outra. Isso já é uma aberração jurídica em si. É a mesma coisa que você prender um cara por assaltar banco e condenar ele por assassinato. Fora o fato que juiz e promotor estavam combinando provas. O processo do Lula, ele é uma aberração jurídica em todos os níveis, tá? Em todos os níveis. Se ele é culpado ou não, se ele é inocente ou não, isso aí tem que ser feito um devido processo legal correto, da forma correta. Ok?
Dito isso, vamos continuar. Retórica define o que é verdade ou o que é mentira na política. Então, Não. O que define o que é verdade, o que é mentira, são fatos concretos. E eu sou ótimo pra pausar num frame que esse cara fica ridículo, né? Vocês perceberam isso, né? nesse vídeo, a gente vai analisar quais foram as estratégias que o Lula usou para, mesmo no meio de tanta controvérsia, ele ainda conseguir levar as eleições. Antes de começar, eu preciso falar do patrocinador desse jogo. Foda-se, Um foda-se, desconto. foda-se. Então, como começar desse produto? foda-se, Nessa semana, foda-se, Hauer foda-se. disse que o que realmente importa no discurso é... Pera aí. Sem mais, simbora pro vídeo. Schopenhauer disse que o que É sempre Schopenhauer, velho. É sempre esse autor. Eu já li Schopenhauer. E na moral, é um saco. É um saco. O livro é até interessante, era a arte de ser feliz, mas é um saco de ler Schopenhauer, velho. realmente importa no discurso é parecer estar com a razão e convencer os outros disso, mesmo que essa não seja verdade de fato. Olha pro seu feed no Instagram. Só tem foto bonita, né? Políticos e partidos de políticos também só mostram a foto de perfil das suas políticas, porque, lembra? O objetivo deles não é ter a razão necessariamente. O objetivo é fazer que você pense que eles têm razão. Igual a gente que quer mostrar aos outros, né, para que eles pensem que a gente é como na foto de perfil do Instagram ou como aquele filtro bonito que a gente usa para Eu nem uso filtro, irmão. O máximo que eu faço é escurecer a foto, pelo amor de Deus. ficar lindo, maravilhoso. Então, política aqui, como a gente está falando de uma democracia, significa agradar o maior número de pessoas possível. E para agradar o maior número de pessoas, você não precisa fazer o que essas pessoas querem. Basta fazê-las pensarem que você está fazendo o que elas querem. Nicolau Maquiavel disse que, na guerra política, você tem que ser o primeiro a atacar seu vizinho quando ele parecer fraco. Senão, seu vizinho pode fazer isso quando você estiver fraco. Mas pensa assim, se a fidelidade... De que frase ele tirou essa citação? Eu queria muito saber. Porque se for do príncipe, ele tá tirando ela de contexto. Se for do príncipe do Maquiavel, ele tá realmente tirando ela de contexto. Porque o contexto o príncipe do Maquiavel, ele tá falando sobre gestão de imagem, tá? Sobre a gestão da imagem de um príncipe. A hora que o príncipe tem que usar a força, a hora que o príncipe tem que usar a violência, a hora que o príncipe tem que ser caridoso, a hora que o príncipe tem que evitar o uso da força. Maquiavel é um manual de gestão de imagem. Vale lembrar, eu li inclusive, a versão que eu li, ela tinha notas de rodapé do Napoleão. E naquela parte que o Maquiavel fala, um príncipe tem que ser amado ou temido, né? O Napoleão escreve na nota de rodapé, temido pra mim já basta. Tá ligado? Eu queria muito saber de onde ele tirou essa citação. e honestidade fossem a regra, ninguém ia precisar atacar ninguém. Não ia fazer sentido nenhum isso, porque se você atacasse o outro, isso ia prejudicar a você, que poderia se beneficiar do outro te ajudando. Mas, como você não sabe se o seu vizinho vai ser honesto ou fiel contigo, você não quer correr o risco Já percebemos que ele vai manter o vídeo inteiro num debate moral, tá? Num debate moral. Eu quero ver se ele vai falar de todas as PECs ilegais que o Bolsonaro utilizou. dele ser desonesto e ele acabar quebrando a sua confiança. Esse tipo de pensamento faz com que na sua cabeça crie-se um impasse. Então, na dúvida, para você não correr o risco, é melhor atacar primeiro e se garantir. Pura teoria dos jogos. A honestidade Não, filho, isso não é teoria dos jogos, não, isso é teoria política. é mal recompensada. E o mesmo serve para o discurso. É melhor aprender a sustentar uma tese, mesmo que ela se prove errada, porque o objetivo final na política é vencer o debate e convencer mais pessoas, não expor a verdade. Maquiavélico, né? É o termo que usam para esse tipo de coisa. Existem 6 Inclusive, o maquiavélico, eu acho esse termo, quando se refere a carga pejorativa que jogam em cima do Maquiavel, eu particularmente acho errada. Tá? Porque quem leu o Príncipe do Maquiavel vai ver que em determinados momentos ele vai falar que o príncipe é melhor ele optar pela força. Tá? O Maquiavel ele não está sendo uma pessoa ruim. Ser uma pessoa boa ou ruim, é julgamento moral. Agora, se você para pensar estrategicamente e do ponto de vista intelectual mesmo, o Maquiavel só é honesto. Ele fala, ó, tem esse método e esse método. Em determinadas situações, para mim, o melhor é a força. Ponto. Tá ligado? O Maquiavel só é honesto intelectualmente. Inclusive,
tá ligado? Dos filósofos clássicos, dos cientistas políticos clássicos, ele pra mim é um dos mais honestos, tá ligado? Você pega lá atrás, do Maquiavel pra trás, ele pra mim é o mais honesto. Princípios da política de acordo com David Horowitz. E Lula usou exatamente todos os 6 para ganhar as eleições. Primeiro, política é guerra conduzida por outros meios. Olha isso daqui. Isso significa que na guerra política, você deve ir além de apenas vencer o debate. É necessário destruir as armas de combate do seu inimigo. Um debate é muito pouco para convencer uma audiência de que você é o melhor candidato. E ainda que você consiga usar os seus 30 segundos de tempo para fazer o seu ponto, as pessoas não vão estar prestando muita atenção em você. Ainda mais se você é do tipo de pessoa que fica falando da taxa de inflação, do percentual de dívida pública sobre o PIB, sobre esses dados complexos e de difícil acesso. Porque você não está se direcionando com o estudante. Não é que é difícil acesso. A galera não entende. Não adianta, qualquer pessoa se digitar no Google lá, taxa de inflação, taxa de dívida sobre o PIB, você acha informação. Ainda mais com a internet. A questão é, as pessoas não entendem como isso impacta a vida delas. Tá ligado? E esse mesmo cara que depois vai falar que as pessoas têm que ter aula de finanças. Não, as pessoas têm que ter aula de sociologia e economia básica da escola. Para entender como a inflação impacta a vida dela. Para entender como essas políticas macroeconômicas impactam a vida delas. Tá ligado? De economia, você está falando para uma maioria que está se preocupando em pagar boleto e quer ganhar mais dinheiro. Então, ainda que resolver o problema da inflação e da dívida pública ajude a melhorar a vida dessas pessoas, o problema está em a maioria das pessoas não saber que esse é o problema que elas deveriam se preocupar. E também elas não se interessam em saber. Então, não é que elas não se interessam. Um cara que está preocupado, passa todo dia preocupado se o filho dele vai ter comida amanhã, a última preocupação dele é a dívida pública, Breno. A última preocupação dele é a inflação. Ele está preocupado se o filho dele vai ter comida amanhã. É essa a preocupação do cara. Isso é só perversão intelectual desse garoto, né? O que deve ser feito? Permita que a gente coloque o pobre no orçamento outra vez. O pobre no mundo do trabalho, o pobre recebendo salário, o pobre recebendo crédito, que a gente faz esse país voltar a crescer. Vocês não sabem como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma picanha e falar: eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. O que deve ser feito é dizer o óbvio, mas numa linguagem que a maioria entenda, porque é para a maioria que você está falando. Vou ter 2 debates com o genocida. Vai ser um dia que o povo vai ter que escolher entre o bem e o mal. Uma gripezinha ou resfriadinho. Lamento, quer que faça o quê? Eu não sou coveiro. Vai comprar vacina, só fala aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro debochou da pandemia que matou 670 mil brasileiros. Só vale lembrar que esses números estão subnotificados, tá? O número de mortes foi maior. E também investir em ataques contra o seu oponente, com o objetivo de desmoralizar ele e fazer isso de forma que o público acabe nem dando ouvido àquele que está contra você na hora de um debate. Olha, eu vou contar uma coisa pra você. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Segundo, política é guerra de posição. Isso quer dizer o seguinte: numa guerra política, o seu lado, as suas crenças, o lado do seu inimigo e as crenças do seu inimigo, tudo isso deve estar muito bem definido no seu discurso. O que é você e o que é ele. E aqui não importa se essa definição ela é real, se ela é falsa, se ela é construída e inventada. O importante é que Importa sim. Uai. o seu eleitorado acredite em você. Nesse sentido, a etiqueta da campanha política é selecionar o eleitorado tão grande quanto for possível e definir o seu oponente como um inimigo desse eleitorado. É tipo assim: Eu não sei se você viu na televisão. Foi uma coisa muito engraçada que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Terceiro, na guerra política, o agressor geralmente prevalece. É aqui de novo aquela questão maquiavélica. Se fosse a agressão prevalecesse, o Bolsonaro tinha ganhado.
Quer pessoa mais agressiva dentro do debate político que o Bolsonaro? Tá ligado? Se fosse assim, o segundo turno era entre Ciro e Bolsonaro. Porque os dois tinham o mesmo discurso, o mesmo tom de ódio propagado repetidamente, infinitamente. Se fosse isso, tá vendo como é que a análise dessa galera é rasa? É sempre tipo assim, eles pegam uma situação hiper complexa e resumem em 2 pontos. Porra, é muito ruim, velho. Você deve atacar o seu inimigo antes que ele te ataque. Aqui, dado que tanto o Lula quanto o Bolsonaro foram agressivos durante a campanha, de forma que nem dá pra saber quem foi que atacou primeiro, é até difícil ver quem ganhou essa batalha. Bom, na verdade a gente sabe que o Lula venceu as eleições, mas talvez seja melhor exemplificar com quem definitivamente não soube jogar esse jogo. O que o senhor fez no seu governo para combater a corrupção e o que fará para tirar a corrupção das manchetes de jornal? Até o Ciro perdeu o posto para Simone Tebet, talvez exatamente por se comportar de forma mais mansa nesse debate. E se o primeiro turno se estende mais um pouquinho, era capaz do padre Kelmon, que usou bem esse artifício, alcançar o Dávila e ainda... Ah lá, a maior prova de que o público do Bolsonaro tem supremacista branco é o cabaço em Santa Catarina colocando fodendo outdoor. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. Ganhar dele. Será? Ah, e vamos lá. Teve uma análise que eu fiz. Eu tava no Twitter há um tempo atrás. Tipo assim, alguém fez um post e a galera começou a debater. Tava eu e mais 2 camaradas debatendo e tal. A gente chegou num consenso. Que era que o Ciro tava tentando repetir os passos do Bolsonaro. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Militância guerrida na internet, manter um núcleo duro até a eleição. Você entendeu? Depois ele foi repetindo algumas táticas. Se colocar como único. Ah, são todos contra mim. Teve uma propaganda do Ciro Gomes nas eleições que ele literalmente falou: eu sou o único que pode fazer as coisas. Ele repete os passos do Bolsonaro. Só que tem um autor que rebate Hegel que fala: a história se repete na primeira vez como tragédia, na segunda como farsa. E isso é do Marx, tá? E isso é o seguinte: o Marx brinca com elementos da tragédia grega. A tragédia é quando você se mostra maior do que você é de verdade. O Ciro Gomes, em 2018, ele realmente se mostrou maior do que ele era. Tanto é que você vê muita gente falando: poxa, eu achava que o Ciro ia ser eleito no primeiro... Eleito não, o Ciro ia pro segundo turno, ele bateu 12% dos votos. Né? Vale lembrar que desde 98, o Ciro vem batendo 12% dos votos em todo o primeiro turno de eleição. O Ciro não cresce politicamente, ele nunca cresceu politicamente, né? E a farsa é quando você se apresenta menor do que você é. Foi o que o Ciro Gomes tentou fazer nessa eleição. Tá? Curiosamente também foi a mesma análise que a gente fez no Twitter esse tempo atrás, foi a mesma análise que o Reinaldo Azevedo fez no programa dele, o É da Coisa, né? E por que eu falo que o Ciro se colocou menor do que ele é? Porque ele colocou sendo uma pessoa atacada, né? O Bolsonaro atacava ele, o Lula falava: pô, o Ciro tá perdendo a cabeça e tal. Eles colocavam como o coitado, o menorzinho, né? Sem importância política nenhuma, o coitadinho, o isolado político. Só que ele procurou essa condição, né? Ele não só se colocou, como ele chegou a esse patamar, porque ele se colocou nessa condição. Ele atacou de forma tão virulenta o Lula durante a campanha que boa parte do público dele migrou pro Bolsonaro, tá ligado? Boa parte, eu acredito nisso fielmente, tá ligado? Que muito eleitor do Ciro pensou: o Ciro não vai ganhar, então, e eu não quero o Lula, então vou votar no Bolsonaro. A campanha do Ciro puxou o voto útil pro Bolsonaro, sim, tá? É engano a galera pensar que não. Vários de seus comparsas foram presos e disseram que você era o chefe do... O arroba desse Bolsoncock, o arroba dele no Twitter, esse cara é a coisa mais escrota que eu já vi na minha vida. Se não se esforçou em fazer um disparo em massa, isso é verdade. Faltou isso aí pra ele ser igual ao Bolsonaro, tá? Ser igual ao Bolsonaro. De roubo e de corrupção da história mundial.
O seu Não, o maior esquema de roubo, de corrupção da história mundial chama-se orçamento secreto, que desviou o orçamento de um país. próprio vice disse que você quer voltar à cena do crime para continuar roubando o povo brasileiro. Quarto, posição é definida por medo e esperança. Olha, a primeira coisa que as pessoas identificam ao Essa frase não faz nem sentido, mas vamos ver o que ele vai falar, tá? Vamos lá. olhar para um candidato é se ele desperta medo ou esperança. Os eleitores basicamente pensam no seguinte: Cara, na moral, ele tá tentando pegar o príncipe do Maquiavel e adequar. Tá literalmente pegando isso. E é uma análise ruim, tá? Ele não leu o Príncipe do Maquiavel, que por sinal é um livro bom de ler. Esse candidato é alguém que se preocupa com pessoas como eu. Eu gostaria de receber ele na minha casa e, às vezes, compartilhar um jantar. Ninguém pensa isso. Ninguém pensa isso. Claro que as pessoas não pensam isso literalmente, mas é o tipo de sensação que elas esperam sentir do seu candidato na maioria das vezes. Por isso que um candidato que representa esperança para o seu eleitorado, ele acaba ganhando a sua amizade, a sua lealdade. Mas, ao mesmo tempo, é importante mostrar o quanto que o seu oponente é perigoso para o seu público. Abre parênteses, ainda que ele não seja, né? Se lembra, a política é sobre parecer tá certo, isso basta. Fecha parênteses. Mas Peraí, o Bolsonaro não parece perigoso para o trabalhador brasileiro. 670 mil mortes. Sucateamento do SUS dentro da pandemia. Vale lembrar que o senhor Paulo Guedes cortou verba da saúde dentro da pandemia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Paulo Guedes corta dinheiro do SUS na pandemia. Aqui, ó. Isso é site do PT. Em plena Covid, Bolsonaro aposta na privatização do SUS depois de cortar dinheiro da saúde pública. Já, beleza, o site é do PT, vamos olhar outro. Guedes diz que o Estado quebrou e vai ser impossível atender demanda crescente na saúde. Isso aqui, olha lá, ó, 2021. O Estado quebrou, né? Mas para fazer PEC criminosa de auxílio, vocês tiveram dinheiro, né? Vamos continuar. O discurso da esperança é a maior arma de um político. O Lula, pela sua experiência política, ele parece saber disso muito bem, porque ele usou exatamente o Brasil da Esperança como o slogan da sua campanha. Sem medo de ser feliz, com dignidade, o Brasil. Na moral, a Janja é bonita pra caralho, né, velho? Puta que pariu, que mulher linda. Quinto, as armas da política são símbolos que evocam medo e esperança. O candidato presidencial é o maior símbolo da política, porque as pessoas primeiro escolhem um candidato e depois as suas ideias. Faz parte do jogo. Foi por isso que o Duda Mendonça convenceu o Lula a mudar a sua postura para as campanhas eleitorais de 2002. O que o Duda Mendonça fez foi mostrar uma pesquisa que dizia que 67% da população tinha medo da imagem que o Lula tinha como grevista e que 70% da população não gostava da ideia de uma reforma agrária violenta. Então, o Lula tinha que desfazer a associação dessa sua imagem com essas ideias que ele tinha acreditava. O que ele fez? Ele começou a usar terno, começou a falar de forma mais mansa e parou simplesmente de falar de greve e reforma agrária. O Lula vinha de 3 campanhas presidenciais em que ele tinha sido derrotado. E ele chegou ao Planalto como protagonista, talvez o caso mais dramático de flexibilização ética e ideológica. De sapo barbudo, ele virou o Lulinha Paz e Amor. Inclusive, o David Horowitz, ele diz que não importa o que um político tenha a dizer, ele precisa ter uma frase de impacto dita em alto e bom tom todas as vezes nas quais ele vai discursar. Olha só. Nós já provamos que é possível cuidar do povo brasileiro. Eu não gosto de utilizar a palavra governar. Eu gosto de utilizar a palavra cuidar. Somente o PT é capaz de consertar esse país. Devolver ao povo a alegria, a esperança. O Bolsonaro também quase sempre iniciava seus discursos com Deus, pátria, família e liberdade. Vale lembrar que isso aí é lema fascista, tá? Deus. Foi usado por Salazar em Portugal. Deus, pátria e família foi usada na Alemanha nazista. É lema fascista, tá? Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Agora eu te pergunto, você lembra de alguma frase de algum outro candidato? Plínio Salgado também, obrigado aí, camarada. Que não seja Lula ou Bolsonaro,
talvez eles tenham pecado nisso daqui, hein? Ah, a gente lembra do padre de festa junina, a gente lembra da Soraya Tronic, né? Nossa, aquela mulher é deplorável. A gente lembra da Simone Tablet, tá ligado? A gente lembra do cara do Novo que deve ter privatizado o filho dele quando ele tirou nota baixa na escola, porque a resposta pra ele tudo era privatização, tá ligado? Mas deixa nos comentários se talvez você lembrar de alguma. Então, a vitória fica do lado do povo. A melhor forma de despertar confiança e esperança no povo é mostrando solidariedade com aqueles que se identificam como oprimidos, como vítimas, como minorias ou como desfavorecidos. Mostrar preocupação com mulheres, crianças, trabalhadores e pobres é uma forma de não parecer mesquinho, de não parecer egoísta, porque a luta de todas essas minorias e classes é real. Então, isso mostra segurança para a maioria dessas pessoas de que você realmente se preocupa com elas. E se você não fizer isso, o outro lado vai fazer. E ainda vai tentar colocar você como um candidato. Ô Breno, você sabe o que o outro lado fez? Vamos lá então. Vamos começar a analisar todas as PECs que o Bolsonaro fez. Quem tiver dúvida, é só consultar uma coisa chamada Constituição Federal, para ver se eu tô mentindo. O Bolsonaro, nas eleições do segundo turno, ele colocou as barricadas nas estradas. Isso fere uma cláusula pétrea da Constituição que diz que todo indivíduo tem direito ao voto. Primeiro crime. Segundo, a PEC do ICMS, que reduz o ICMS, que corta, né, que zera o ICMS sobre combustível, ela é ilegal. Ela é inconstitucional porque ela fere outra cláusula pétrea da Constituição, que é o Pacto Federativo. Tá? Terceiro ponto, o Bolsonaro, com os auxílios caminhoneiro, com os auxílios taxista, com o Auxílio Brasil, feriu a lei eleitoral que não permite a criação de nenhum auxílio em época de período eleitoral. Porque isso serve como medida eleitoreira, né? E como é que ele fez para passar isso? Ele passou o estado de emergência. Assim, ele passou todos os auxílios que ele tinha para dar. Só aqui tem 4 crimes de... Um de responsabilidade fiscal, né? Que vocês da Faria Lima adoram falar de responsabilidade fiscal. Não adora falar de responsabilidade fiscal? Então, aqui tem 4. 4 crimes de responsabilidade fiscal. Show? 4 não, 3, que a das Blitz não se encaixa como crime de responsabilidade fiscal, se encaixa em outro tipo de crime, né? Você pegar e analisar... Ó, vamos lá então, a privatização da Eletrobras ela é inconstitucional. Sabe por que ela é inconstitucional? Porque a energia elétrica é um bem de necessidade básica. A Constituição não prevê esse tipo de coisa. Permitir privatizar bem de necessidade básica. Show? Outra medida inconstitucional. A reforma da Previdência também fere cláusulas pétreas da Constituição. Outra medida inconstitucional. Foi isso que o Bolsonaro fez durante o governo. Mas as primeiras que eu citei foram feitas em ano eleitoral. O Lula não venceu só a eleição no discurso, não. Ele venceu a máquina do Estado. Tá? Eu não tenho dificuldade nenhuma de provar que tudo isso que eu falei é verdade. Só você pegar os artigos da Constituição, do Código Eleitoral, que você vê que isso é verdade. Que governa só para ricos e privilegiados e que não vai ajudar essa população que é minoria ou desfavorecida. O Bolsonaro chegou a tentar tomar o lugar do Lula nesse quesito, falando insistentemente no valor do Auxílio Brasil em comparação com o valor... E vamos lá, o Auxílio Brasil destruiu o Cade Único. O Auxílio Brasil destruiu o banco de dados do governo. Por que acontece? Com a formação do Bolsa Família, você tem um conjunto de políticas públicas que implicava. Para a família receber, o filho tinha que estar matriculado na escola, tinha que ter média na escola, tinha etapas que tinham que ser cumpridas até a pessoa receber um Bolsa Família. E o Bolsa Família não é programa de transferência de renda, não. Ele é um programa de alívio da pobreza. E aí o que acontece? O que o Bolsonaro faz com o Auxílio Brasil? Ele pega o Bolsa Família, destrói a base de dados do Bolsa Família, porque é isso que o Bolsonaro fez. Agora você tem um monte de gente que, tipo assim, a família de 4 pessoas. É o pai, a mãe, um filho e uma filha, e os 2 filhos têm 18 anos. Aí cada um entra com pedido só de pedido de auxílio. Ele destruiu os cadastros. Ele pega um programa, destrói o aparato legal dele, o aparato da política pública dele, incha o valor em época de eleição para ganhar a eleição. Ele vai falar disso? Eu duvido que ele vai falar disso. Eu duvido.
que era do Bolsa Família na época do Lula, tentando convencer as pessoas que... E vai voltar a ser Bolsa Família, porque é assim que é o nome da parada. Não é Auxílio Brasil. O nome do programa é Bolsa Família. E não é programa de transferência de renda. Programa de transferência de renda consiste em você tirar do rico e dar pro pobre, não você tirar do Estado e dar pro pobre. Isso aí é programa de alívio de pobreza. Detalhe. O governo Bolsonaro adora falar, não, porque nós baixamos a inflação. Eles baixaram a inflação no nível macro, mas a inflação sobre os alimentos ainda tá pesada pra caralho. Uma cesta básica no Brasil custa R$700. O Auxílio Brasil não paga uma cesta básica para 4 pessoas. O Auxílio Brasil não paga a alimentação de uma família de 4 pessoas durante um mês. É isso que o Bolsonaro tá fazendo. Ele, o Bolsonaro, era o verdadeiro amigo dos pobres, não Lula. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes recebendo, algumas famílias. O mesmo Bolsonaro que falou que as mulheres engravidavam para receber Bolsa Família e não ter que trabalhar, tá falando isso. Olha como é que é as coisas, né? Começando a receber R$42 por mês. Eu só podia dar algo melhor, como está dizendo agora. Por que não deu lá atrás? Mas o Lula era mais experiente nesse jogo e usou os números de pessoas com fome no Brasil do governo Bolsonaro em relação ao seu governo. Se os números são reais, lembra, não é isso que importa, o que importa é a história. Peraí. O número de pessoas passando fome não importa. É tão canalha esse filho da puta. Vocês ouviram isso? O número de pessoas passando fome não importa. Não importa. Boa parte dessas pessoas, eu garanto pra você que votou no Lula. Boa parte delas. E segundo ele, não importa. Repete mais a sua narrativa. Esses 6 princípios que a gente falou, eles não devem ser seguidos à risca, porque eles vão depender do contexto, claramente. E cada um deve ser aplicado no contexto correto. Mas isso é política, ou seja, uma verdadeira mistura de guerra, blackjack, poker, jogo de dados e xadrez. E Lula é campeão em tudo isso. Então, a gente pode... Política não é isso não, querido. Jogo político não é isso não. Tá? Isso é a prova que você tem uma pequenez intelectual muito grande. Terá vários aprendizados interessantes daqui. Ele literalmente está tentando pegar o Maquiavel, o príncipe do Maquiavel, e aplicar nas eleições de 2022. Ele literalmente está tentando fazer isso. Algumas dessas técnicas usadas em campanhas políticas são semelhantes às usadas, por exemplo, em negociações. Se você já viu a série Suits, Billions ou algum filme que envolva advogados, empresários e, claro, políticos, ele põe Lie to Me, ele colocou o Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street, pra quem não sabe, foi um cara que ganhou a vida passando a perna nos outros. Tá convencendo a senhorinha que tinha aquela poupança lá guardada para caso de emergência, comprar ação podre. Você já deve ter visto essas técnicas serem usadas. Olha como Lula usou essas técnicas para vencer as eleições. Separei alguns trechos aqui do período da campanha. Mas antes, se esse vídeo te ajudou em alguma forma, deixa o like aqui embaixo. Não vou deixar o like porra nenhuma que não me ajudou em nada. Porque o nosso trabalho é querer fazer um bom trabalho para entregar esse conteúdo de qualidade. O seu trabalho é financiado pela XP Investimentos e pelo Primo Rico, então cala a boca. Jovens não eram inscritos no canal. Se você também poder aproveitar. Foda-se. Por manter a sua tradição de fazer os debates políticos e época de campanha. Aqui o Lula já começa fazendo algo clássico quando a gente fala de negociação. Se você quer o mel, não chuta com a meia. Essa técnica é básica e se trata de você agradar os ouvidos de quem tem a foice na mão. Ou seja, se você... Foice? Camarada Brenner? Você quer evitar que alguém pegue pesado contigo? Elogie essa pessoa. Não é só o Lula que usou essa técnica nos debates. A maioria dos candidatos... A gente vai reagir a esse vídeo depois, calma que a gente vai. Usam muito esse método em tempos de eleição. Aqui ele começa elogiando a Band e aos seus moderadores por sempre se dispor a fazer a abertura dos debates, o que
Obviamente ela não faz porque é bonzinha, e sim porque É o Breno do Jovem de Negócios. debates trazem muita audiência, autoridade para a emissora e também dinheiro. E Lula faz o mesmo quando colocam ele em um confronto com Ciro Gomes, como você deve se lembrar desse trecho aí. Eu tenho um profundo respeito pelo Ciro Gomes. Sou grato ao Ciro Gomes que esteve no governo comigo. Tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Riquião e Ciro Gomes. Porque eu sei que eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, na tentativa, o Lula elogia o Ciro Gomes, dizendo que ele tem um grande coração, que é uma técnica com o objetivo de fazer com que o Ciro Gomes não decepcione ao Lula e a todos, mostrando o oposto do elogio que o Lula acabou de fazer. E o Lula também, ele cria uma abertura para receber o mesmo elogio do Ciro Gomes. Acontece que dessa vez parece que a técnica falhou. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Só que essa falha foi só uma exceção, porque a técnica costuma funcionar com bastante eficiência. Inclusive, ela pode ser usada em qualquer tipo de disputa na tentativa de colocar o seu oponente em uma posição mais favorável a você numa negociação. A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país. Isso pode ser usado em uma entrevista de emprego, em uma reunião de vendas ou até na negociação para o fechamento de um negócio, porque é um grande debate Caralho, eu já usei essas paradas uma vez na vida e nem percebi. político. Se o objetivo é vencer o debate e esse debate é em grupo, você não quer começar sendo o alvo de todos que estão à sua volta. Você vai querer formar algumas coalizões para atacar aquele que é o seu inimigo mais forte. E é isso que o Lula tenta fazer, Não, quando você é comunista, você ataca tudo com telado, né? puxando a sardinha para o seu lado enquanto ele elogia o Ciro, a Simone Tebet e todos que têm uma propensão a ficar mais para o seu lado ou contra o lado inimigo. Outra coisa que você não vai querer é que os outros toquem nos seus pontos fracos, mas o Lula estava sempre preparado para, em alguma manobra argumentativa, virar o jogo pro seu lado, apesar dele nunca se defender diretamente daquilo que ele foi acusado. Olha só. Posso lhe dizer uma coisa? O culpado À vontade, fomos nós que criamos todos os mecanismos para que nada ficasse embaixo do tapete. Descobriu-se quem é o Porque culpado. tem 2 Pior que isso é verdade, tá? Isso é verdade. O governo que mais investiu no aparato de investigação da Polícia Federal foi o governo Lula. Isso não é mentira não, tá? Isso é verdade mesmo. Só pra deixar claro pra vocês. jeito para você não ter corrupção. Uma é você fazer decreto, sabe, criando o sigilo dos 100 anos, como está sendo feito agora. A outra coisa é você jogar tudo embaixo do tapete e não levantar. O que nós fizemos? Ou seja, nós criamos todas as condições, e você está lembrado de um discurso meu em 2005. Só existe um jeito de você não ser investigado nesse país, é você não cometer ilícito. Então nós escancaramos o portal da transparência, a lei de acesso à informação. Lula usa uma técnica... Pior que essa lei de acesso à informação, ela é boa. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, para quem faz pesquisa no campo das ciências sociais, tinha problema para acessar dados. Hoje em dia, se você vai, sei lá, num presídio e quer saber o regimento dos caras, lei de acesso à informação você consegue. Técnica típica dos bons políticos. Ele destaca o seu lado bom, o lado do Lula bom, e justifica com ele os seus erros. Então, toda vez que o tema de corrupção era citado para cima do Lula, o Lula fugia dessas questões relacionadas ao seu caso e levava a conversa para as medidas que o seu governo criou para lutar contra a corrupção. É claro, ninguém faz marketing para falar do seu lado ruim, né? Só as marcas de cigarro. Que cingaro da câncer! Aí você pensa, poxa, isso não parece ser muito honesto. Claro que não, mas... Não, só... vale esse energúmeno falar isso, esses avisos que vem atrás de marca de cigarro assim, ó, tá vendo? É uma lei que impõe isso, tá? É uma lei federal que impõe que as marcas de cigarro coloquem esse tipo de aviso no cigarro. Você faz isso descaradamente. Mas é fato que todo mundo, não só políticos e empresas, tende a dar ênfase apenas ao lado positivo da situação. Se lembra? Basta se abrir o Instagram e rolar o feed para você ver as vidas perfeitas que as pessoas expõem em suas redes sociais. E, olha, só pra ficar claro, não é que a gente não tá errado em fazer isso, tá? Eu faço isso também. Tô falando isso porque é simplesmente natural da gente fazer. Então, a gente tende a usar as nossas melhores roupas quando a gente sai na rua, a gente tende a ser educado com as outras pessoas. A maior parte das pessoas busca sempre querer ser a sua melhor versão, ou mostrar ser a sua melhor versão. Isso é também muito útil numa negociação, numa entrevista de emprego, numa ligação de vendas. E sabe o que é ainda mais útil?
gerar identificação. O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, Candidato. a comer uma picanha e tomar uma cervejinha. Essa é uma técnica imbatível se o seu objetivo for gerar o sentimento de identificação em outras pessoas. Falar a mesma língua que a maioria do povo e falar que vai dar aquilo que eles querem de forma específica. Esse cara do Jovem de Negócios não tem lábia, não. Isso aqui é roteiro escrito. Duvido que ele que escreve os roteiros, mas o Lula tem lábia pra caralho. O Lula tem lábia pra caralho. Tipo assim, e aí, olha só. Basta pra até aumentar um pouco a velocidade, não tô com paciência pra ver esse negócio, não. Mas, se você pegar e for ver toda a questão de como esse vídeo é montado, tem a trilha sonora, tem todo o aparato que cria uma atmosfera que te prende ali. Tá ligado? Então, tipo assim, porra, pega meus vídeos no YouTube, velho. É um corte cruzão da live postado. Eu não tenho tempo de editar, eu não tenho tempo de fazer todo um trabalho de tratamento de imagem. Esse cara tem. O que ele tem nesse estúdio aí, compra minha casa, velho. O que ele tem de equipamento nesse estúdio, compra minha casa. Tá ligado? Cortesia da XP Investimentos. É algo que o Lula sempre faz. Porque quem não gosta de um churrasquinho, de uma cerveja? Estou com SG churrasco. Na política, se você quer ganhar votos, você tem que oferecer o que o povo acha que ele quer, não o que você sabe necessariamente que ele precisa. Nos negócios também é assim, pelo menos em grande parte das vezes. Imagina, por exemplo, que você vai pescar pela primeira vez. Aí você pensa em que Analogies my passion. tipo de isca usar para conseguir pescar algum peixe. Bom, se adora chocolate, então os peixes devem gostar também. Esse é o seu raciocínio. E aí o que você faz? Você usa chocolate como isca e aí, adivinha? Você não pega nenhum peixe. Se você quer fisgar um peixe, você não pode usar como isca aquilo que você acha que é bom, e sim o que o peixe acha que é bom. Por isso, muitas propostas que podem ser realmente boas para um país podem impedir um candidato de se eleger, porque, na visão da maioria das pessoas, não é uma boa proposta. Ou, né, simplesmente eles não entendem a proposta o suficiente para achar que é uma proposta. Peraí. Fala de picanha e cerveja, não tem noção do que aconteceu no Brasil. Querem voltar à mediocridade, diz Guedes. O homem que afundou o Brasil na mediocridade. O homem que é responsável por um número enorme de pessoas, por 33% da população brasileira passando fome. É o homem que fala de mediocridade. O Paulo Guedes é o homem mais medíocre que eu conheci na minha vida. E medíocre não no sentido positivo da palavra, no sentido negativo. Pra quem não sabe, medíocre quer dizer mediano. Medíocre tecnicamente não é um xingamento, mas pro Paulo Guedes é esse boçal. Não é uma boa proposta. Ou, né, simplesmente eles não entendem a proposta o suficiente para achar que é uma proposta boa. No caso de uma empresa, funciona mais ou menos da mesma forma. Caralho, velho, por que esses caras têm o tesão de comparar o Estado com uma empresa? O Estado tem uma coisa que uma empresa não tem, chama-se emissão de moeda, filho de uma puta! Você não vai vender um produto simplesmente porque você gosta dele, você acha que ele é bom pro seu cliente. Você só vai vender um produto se os seus clientes acharem que aquele produto é bom para eles. Por isso você tem que achar uma forma para fazer com que os outros experimentem o seu produto e aí percebam o que você sabe que é verdade de fato. No caso do Lula, ele não oferece uma redução percentual no IPCA, mas oferece a possibilidade de comer um churrasquinho com uma cerveja, que na prática pode até ser a mesma coisa. Então, é o que fez, por exemplo, o Steve Jobs quando, ao invés de ele vender apenas um iPod, ele vendeu 1000 músicas no seu bolso. Bom, esses são exemplos de que, na maioria das vezes, o que importa... A tecnologia do iPod não é do Steve Jobs, tá? Ele não criou nada, ele comprou as patentes. O que parece e não o que é. E claro que eu tô falando aqui em termos práticos, em relação a alguém que quer ganhar uma eleição, por exemplo, não a como a sociedade... Não, fora o fato que, tipo assim, não tem sentido essa analogia. Porque de um lado você tem um cara que quer vender um produto, que quer vender uma mercadoria, e o outro quer governar um estado. É uma analogia que não faz sentido. Ela carece de lógica. Meu Deus! Deveria agir, simplesmente analisando ela como ela age de fato. Então, fica aqui uma reflexão. Será que todas essas técnicas de persuasão e até mesmo dissimulações usadas pelas pessoas, que são na verdade uma forma delas conseguirem o que querem, essas dissimulações são frutos de um mau caratismo por parte delas? Ou será que o ser humano tende a fazer isso porque na verdade acha que essa é a única forma de ajudar as outras pessoas a fazerem a escolha que quem tá manipulando acha que é certo? Será que vale a pena mentir para que as pessoas escolham o... Mas acabar, Ronça, acabar com o Guedes num debate não é difícil não, tá? Porque ele é burro. Melhor caminho, seja lá o que for esse melhor caminho. Ou então é melhor falar a verdade, ainda que isso não surta efeito na maior parte das pessoas e faça com que os outros tomem escolhas ruins. Ou então é melhor falar... Como é que é?
Lula desmente Bolsonaro e diz que não vai acabar com o MEI. Fui eu que criei, isso é verdade. Verdade, ainda que isso não surta efeito na maior parte das pessoas e faça com que os outros tomem escolhas ruins. Imagina que uma mãe diz ao filho pequeno que tem um bicho-papão que anda pelas ruas todas as noites. Caralho, mano, ele só faz analogia merda que não tem sentido com nada. Ela diz isso com o único objetivo de manter a criança em segurança dentro de casa, pra que ela não fuja e se perca na rua. Daí, a criança cresce e descobre que não tem bicho-papão nenhum lá. Ela fica triste, então, ao ver que a mãe tava mentindo esse tempo todo. E aí a sua mãe vai lá e te fala, filho, tudo bem, eu não tinha bicho-papão, eu realmente menti, mas havia pessoas perigosas, assassinos, saqueadores, loucos, pessoas que poderiam fazer tão mal quanto um bicho-papão se o bicho-papão existisse. E aí o filho pergunta, poxa mãe, mas então por que você simplesmente não me disse a verdade? Aí a mãe responde, porque você não tinha maturidade pra entender a verdade. Então esse é um lado. Talvez seja o primeiro contato que uma criança tenha com uma espécie de política. O problema é que nem todo mundo é como... Caralho, ele tá comparando fábula infantil com política. Ele não tá fazendo isso não, velho. Nossa senhora, mano. Só da criança estar interagindo com a mãe, isso já é um ato político. Tá? A interação de um jovem com seu pai, a interação de um jovem com a sua mãe, a interação de um jovem com seus amigos, com seu professor, a sua interação com qualquer pessoa à sua volta é uma interação política. Basta lembrar o que é Aristóteles, né? Aristóteles dizia, o ser humano é um animal político. É aquela questão, né? Você lê resumo de livro e vai falar bosta na internet, né, Breno? Uma mãe. Também existem mentiras mal intencionadas e talvez seja por essa realidade que teve um francês com o nome de Jean-Léon Gérôme que em 1896 pintou um quadro que ficou pra história com o nome A Verdade Saindo do Poço. Olha aí, ó, eu vou explicar esse quadro. A verdade e a mentira se encontraram um dia. A mentira diz a verdade, hoje um dia é maravilhoso. A verdade olha pros céus e suspira, porque o dia realmente estava lindo. E aí, a verdade e a mentira passam muito tempo juntas, chegando finalmente ao lado de um poço. E aí a mentira diz a verdade. A água tá muito boa, a gente devia tomar um banho juntas. E aí a verdade, mais uma vez desconfiada, ela testa a água e descobre que ela, pra sua surpresa, tá realmente muito boa. A verdade e a mentira então se despiram e começam a tomar banho. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade então, furiosa, sai do poço e corre pra encontrar a mentira, pra pegar as suas roupas de volta. O mundo então, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade então volta pro poço, desaparece pra sempre, escondendo nele a sua vergonha. E aí, desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque, em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Sem comentários. Esse é um exemplo claro de que muitas vezes a mentira pode não estar nas palavras, mas sim nas intenções de um mentiroso qualquer. E de que a mentira... E tipo assim, o vídeo era pra falar por que o Lula ganhou as eleições. Isso não faz sentido, meu Deus! Vem sempre bem vestida, enquanto a verdade, nua, pode ser vergonhosa e menos atraente aos olhos do mundo. Mas existe uma forma de você conseguir encontrar a verdade, que é desenvolvendo um senso crítico, se educando e adquirindo conhecimento para que você consiga identificar. Não, aí adquirindo conhecimento. Aí ele mostra os caras ali vendo o gráfico de bolsa de valor. Que senso crítico você adquire? Né? Que senso crítico você adquire? Eu acho interessante se você pegar qualquer livro de filosofia política e jogar na frente desse moleque, esse moleque corre. Tá? Ele não passa da primeira página. Os acontecimentos do mundo. E por isso que eu criei um treinamento chamado Seu Primeiro Negócio. Que... Ele fez isso tudo pra vender curso, meu Deus! Ele fez isso tudo pra vender curso, eu sabia! Sempre tem curso. Esses filha da puta sempre tentam enfiar um curso na sua goela, meu Deus do céu, não dá! Eu vou coringar, meu Deus! Eu vou coringar! E é um curso em que eu mostro justamente o passo a passo para que você tenha confiança para identificar oportunidades. Não, velho, na moral, eu não vou ver ele vendendo curso, não. Eu não vou ver ele vendendo curso, porque não dá, velho. Sempre esses coach financeiro enfia no final a porra de um curso. Não dá, velho. Eu não estou aqui para comprar curso, porque eu sei que essas porra é uma fraude, tá ligado? É só um curso te ensinando a vender curso. E aí você entra no... velho, eu tenho certeza que esse negócio de venda de curso é pirâmide. Esta porra é pirâmide. Nada tira isso da minha cabeça. Tá ligado? Você, esta bela pessoa que está vendo esse corte pelos YouTubes. Aqui pra você, ó, aqui embaixo do meu dedo. Tá vendo aqui embaixo? Tem outro vídeo pra você. Aqui, ó, nesse canto direito aqui tem a bolinha. Se inscreve aí, meu querido. Um beijo enorme no seu coração e na sua alma. Até a próxima e falou!